Muito bom dia. O meu nome é José António Rosinha, sou enfermeiro coordenador da SAGES, que ao meu lado está a enfermeira Paula None e a enfermeira Regina Pinho. Nós vamos fazer uma apresentação sobre o papel do enfermeiro do trabalho nas empresas. Não queria antes deixar de dar os parabéns à SAGES pela comemoração dos 30 anos dentro desta atividade da saúde e segurança do trabalho. A nossa equipa de enfermagem é uma equipa bastante vasta, vem do norte a sul do país, é com todo o orgulho que digo. Temos ótimos profissionais, quase todos formados nesta área da enfermagem do trabalho. A SAGES é uma empresa de saúde e segurança no trabalho, como eu já disse, que tem tido um papel preponderante nesta atividade, quer na forma como se tem adaptado e acompanhado a evolução da saúde e da segurança no trabalho. É uma empresa extremamente versátil, tem atividade de várias ordem, que revela também uma grande capacidade de desempenho dessa mesma atividade. Isso deve-se aos seus profissionais, obviamente, os enfermeiros do trabalho se incluem. E portanto, com todo o gosto que volto a referir. A SAGES tem como lema a valorização do capital humano. A nossa atividade dentro da área da saúde ocupacional é também exatamente isso. Portanto, dar valor às pessoas e ao trabalho que elas fazem e dar esse valor através da criação da segurança e saúde no seu local de trabalho, para que haja, de facto, qualidade de vida das pessoas, portanto, no exercício da sua profissão. A SAGES tem uma equipa multidisciplinar, é uma equipa que tem vários profissionais de várias ordem, como sejam, por exemplo, começa muito pela parte da parte administrativa e da gestão de clientes. É uma gestão muito específica, em que as nossas colegas estão muito experientes já nesta atividade, nos ajudam bastante. E depois tem, desde os técnicos superiores de higiene e segurança, a fisioterapeutas, a nutricionistas, a ergonomistas e, claro, a enfermeiros do trabalho e médicos do trabalho. Como é do conhecimento geral, o trabalho é uma atividade essencial para o desenvolvimento das sociedades. É uma atividade que tem não só apenas como uma fonte de recursos, mas também é uma atividade humana de caráter social, complexa, dinâmica, mas sempre com uma atualização constante. E, portanto, a realização pessoal e profissional que traz benefícios às empresas depende, em grande medida, também da qualidade do exercício da profissão, sendo fundamental que os locais de trabalho sejam seguros e saudáveis. E, portanto, é aqui que a nossa atividade na área da enfermagem do trabalho e na área da saúde e segurança, portanto, pretende intervir. Contudo, os locais de trabalho são locais complexos, de complexidade não só organizacional, como também relacional e também de complexidade tecnológica. E isto acarreta riscos profissionais. Há riscos no local de trabalho, existem fatores de risco de várias ordem para a integridade física e psíquica dos trabalhadores. Portanto, são riscos de foro físico, químicos, biológicos, biomecânicos, riscos psicossociais, e estas situações podem se traduzir em problemas para o trabalhador quando, por exemplo, o trabalho físico intenso, trabalho por turnos, trabalho sob pressão, num caso, por exemplo, para a obtenção de determinados objetivos, levam muitas vezes a situações de ocorrência de acidentes de trabalho, inclusivamente de doenças profissionais, de stress, que muitas das vezes se traduz em esgotamento, em burnout, e também em situações de conflito de trabalho-família. Ora, estando nós conscientes de que estes riscos existem e das consequências que eles trazem, ou podem trazer, portanto, a importância da nossa ação na atividade da segurança e saúde do trabalho visa exatamente a capacidade
de prevenir estas situações de acidente, estas situações de doenças profissionais, promovendo a informação sobre literacia em saúde, para que os trabalhadores e os colaboradores sejam mais conhecedores do risco para a sua saúde, quer no local de trabalho, quer também até transmitindo essas informações a nível familiar, a nível da comunidade. Portanto, isto traz um benefício económico e social para a empresa e para a sociedade, detectar comportamentos de risco, alertar para esses comportamentos, antecipar as suas consequências, é de facto o nosso objetivo, por forma a minorar os problemas de segurança e saúde do trabalhador ou de terceiros que estejam aí à volta dele a trabalhar. Portanto, há muitas empresas de risco elevado que, por exemplo, fixam informação à entrada da própria empresa sobre o número de dias sem acidentes de trabalho. Isto é algo que estimula, que, no fundo, é uma forma de alertar os trabalhadores para comportamentos saudáveis, para comportamentos seguros no local de trabalho. E não só os trabalhadores, também os visitantes, quando se deslocam à empresa, têm que receber formação sobre as condições de segurança que devem, portanto, cumprir dentro quando efetuam essa visita à empresa. E têm que, obviamente, sujeitar-se às regras que a empresa apresenta. Também estas empresas de risco elevado, quando acontecem trabalhos, quer trabalhos em altura ou trabalhos em espaços confinados, os técnicos de prevenção deslocam-se aos locais para emitirem licenças de autorização para a realização desses trabalhos. Portanto, verificando in loco, de facto, as condições em que os trabalhos podem ser realizados, as condições de segurança que apresentam, e, dessa forma, sempre com o mesmo objetivo, minorar, obviamente, o risco de acidentes de trabalho. A OIT estima que os dias de trabalho perdidos por doença ou por acidentes de trabalho representem 4% do PIB mundial. Portanto, há um grande risco através dos acidentes, de perda e de absentismo da qualidade do trabalho. Em Portugal, segundo os dados do ACT, o que se verificou em 2021, apesar dos dados terem vindo a diminuir, apesar dos acidentes terem vindo a diminuir, felizmente, mas, contudo, em 2021 ainda houve 265 acidentes graves, com 103 mortais. Portanto, é bastante significativo. A intervenção da segurança e saúde do trabalho, para reduzir estes números, tem de continuar, obviamente, promovendo ambientes laborais e seguros e saudáveis. A saúde ocupacional tem uma lei que regulamenta, portanto, esta atividade, que é a Lei 102 de 2009, de 10 de setembro, que tem como objeto regulamentar o regime jurídico da promoção e prevenção da segurança e saúde no local de trabalho. Isto baseado no Código de Trabalho. Também esta lei regulamenta ainda outras duas condições, que é a proteção da trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, para situações de trabalho em que pode haver, portanto, a exposição a agentes ou processos e condições de trabalho de risco para este trabalhador. Também no caso de trabalho realizado por menores de idade, também aqui é regulamentado por forma a que os trabalhos que são realizados não prejudiquem, quer física, quer psiquicamente, tanto o jovem, não é? Também baseado também no Código de Trabalho. Portanto, há aqui três situações, que é a prevenção e a promoção da proteção da saúde e da segurança no modo geral, e depois a parte da prevenção específica, quer dos jovens, quer das trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes. No fundo, o que a lei nos diz é que todos os trabalhadores têm direito à prestação de trabalho em condições de segurança e saúde, competindo ao empregador assegurar essas condições. Esses são todos, portanto, o trabalhador terá que ter, portanto, todos os aspectos relacionados com o trabalho, portanto, desenvolvidos por forma a que não haja, ou que haja diminuição de risco para a execução do trabalho. Com princípios gerais de prevenção,
e de organização dos serviços de segurança e saúde do trabalho, conforme a lei preconiza. Passamos agora aqui, se calhar, à Paula, na verdade. Boa tarde, desde já também deixo os meus parabéns à SAGES, aos 30 anos da SAGES, e também a todos os enfermeiros, também estamos de parabéns, e todos os enfermeiros neste dia do enfermeiro. Tal como o enfermeiro, Rosinha acabou de explicar, eu retirei, ele estava a explicar e eu estava aqui a achar tanta pertinência nas intervenções que ressaltou-se aqui alguns aspectos dentro aqui da minha cabeça que eu gostaria de partilhar e até clarificar. A importância do enfermeiro do trabalho está realmente no Decreto-Lei 102, de 2009, já também foi dito pelo enfermeiro Rosinha, mas isto da lei, por vezes, torna-se muito teórico. É muito teórico, mas nós que estamos na prática sabemos a mais-valia que o enfermeiro do trabalho tem numa organização. E se não tem, ou pelo menos não, sendo que não está a ter, deveria ter, porque está ao seu alcance e só beneficia as empresas. A verdade é que existem inúmeros benefícios que o enfermeiro do trabalho pode trazer a uma empresa, tal como um técnico de segurança poderá trazer a uma empresa e traz, tal como um médico do trabalho também traz, porque isto tudo é uma equipa. Pressupõe-se que o enfermeiro do trabalho em saúde ocupacional trabalhe em equipa, não seja um elemento de saúde ocupacional perdido, digamos assim, portanto, uma expressão, perdido na organização. Não. Assim sendo, e havendo este tipo de intervenção solitária, passa a expressão, o trabalho da enfermagem o trabalho da enfermagem não está a ser bem feito. E é todos os dias contra este pressuposto de intervenção solitária, intervenção individual, que nós lutamos todos os dias. O enfermeiro está enquadrado numa equipa, o enfermeiro pertence à saúde ocupacional, o enfermeiro pode avaliar riscos, o enfermeiro contribui para a empresa, ajudando-a a reduzir o absentismo, ajudando a avaliar os riscos de saúde. Obviamente que o técnico de segurança, e eu também agora estou a falar do técnico de segurança porque o ideal seria uma parceria, trabalhar em parceria. E quando nós fazemos uma formação e obtemos esta diferenciação em enfermagem do trabalho, é-nos transmitido que deveríamos agir em equipa. E é assim que eu posso falar por mim, já tive essa experiência. Agindo em equipa é muito mais fácil chegar ao risco. E estamos a falar de que riscos? Há empresas sem riscos, há empresas com muitos riscos, ou é só o risco elevado, que, como falou o enfermeiro Rosinha, que realmente comporta riscos de saúde. Só de risco elevado, só os trabalhos confinados, só o trabalho na construção civil, o trabalho com explosivos, não. Todos os locais de trabalho, e digo todos, têm riscos, todos comportam riscos. Se nós podemos, não estamos a falar de um risco de toxicidade de quem trabalha numa gasolineira, não estamos a falar de um risco ergonómico de um trabalho contínuo em pé, quem está sempre em pé é um risco de agudização de varizes pré-existentes, risco de problemas circulatórios, problemas ao nível da coluna, mas podemos estar a falar de outros riscos. Uma pessoa que esteja num trabalho de escritório com fraca iluminação, o enfermeiro do trabalho, com o seu olho clínico treinado, pode informalmente, numa visita ao posto de trabalho, captar, detectar esse risco e promover medidas de melhoria. A verdade é essa. Agora estou a reportar-me também um bocadinho ao meu setting, ao meu ambiente de trabalho. Perguntam-me assim, mas isso não é do técnico de segurança? É, mas o técnico de segurança, tal como o enfermeiro do trabalho, não é detentor de todas as áreas de conhecimento, não é? O enfermeiro do trabalho está mais orientado para as questões de saúde.
se calhar, só a dar exemplos para que consiga chegar a quem nos está a ouvir e consiga transmitir a importância real do enfermeiro do trabalho numa empresa. Uma pessoa que esteja numa estética, do lugar a lembrar, está sujeita àqueles vapores das limpezas de pele. Vamos pensar assim. Esses vapores, só é soro. Vamos pensar, é soro, só é água. Pois é, e se estiver se estiver todos os dias sujeito a estes vapores? Será que poderá provocar irritabilidade das mucosas? Será que poderá provocar até crises de ansiedade devido à falta de oxigênio, de ar puro, de ar respirável, não é? Expectável na função? Será que a trabalhadora se sente confortável com isto? Isto levanta logo uma série de riscos. Logo a partir de riscos psicossociais, e que o enfermeiro do trabalho também está habilitado para detectar. Não são só os químicos, não são só os físicos, isto é o sol, as vibrações do condutor, do empilhador, os riscos de queda, mas também estas nuances que o enfermeiro do trabalho foi treinado para. É a sua obrigação. E é o seu gosto, porque senão não tinha feito a formação. E é isto que em equipa, com o médico de trabalho, com o técnico de segurança, sempre com o apoio da gestão, porque se não houver um apoio da direção, da gestão, a equipa não pode fazer muito. Fica sempre a um nível inferior ao desejável, porque tem que haver abertura na organização. A organização tem que haver abertura, tem que dar abertura. A organização tem que dar também autonomia. E a organização também tem que apoiar. E aquilo que eu sinto que muitas vezes acontece, porque há muitas organizações, e ainda bem, que apoiam, já apoiam e já reconhecem a necessidade do enfermeiro do trabalho integrado em equipa. Mas acontece muito ainda, não é só em Portugal, mas em Portugal ainda existe muito aquela contração para não deixar, o receio, tem a ver com o receio que mais riscos venham à luz do dia, porque isso quer dizer que a empresa não está a controlar os riscos todos. Isto não é verdade, não podia ser mais uma inverdade. Isto não funciona assim. É bom que eles venham, é bom que nós os detectemos, mesmo porque nós não conseguimos detectá-los todos. Nunca se detectam todos os riscos. Portanto, todos aqueles que forem detectados são alvo de melhoria. E aqui também que o enfermeiro do trabalho entra, que é na melhoria contínua, na qualidade. Nós contribuímos para a qualidade da empresa. Um trabalhador que se sinta apoiado, quer seja na consulta de enfermagem, vamos falar mais à frente, quer seja numa visita de um técnico, neste caso pode ser um enfermeiro, a um posto de trabalho. Um trabalhador que se sinta visitado no seu posto de trabalho e que tenha a abertura, sinta a abertura para dizer aquilo que o incomoda, quer seja desde o calçado de biqueira de aço, desde se calhar o capacete não está exatamente, que lhe provoca dor de cabeça, se calhar está um bocadinho apertado, se calhar não pode isso. Se calhar não pode isso, se calhar até achava que estava bem. Mas se calhar por isso até terá aquelas dores de cabeça que depois nós apanhamos no posto médico, lá no posto de saúde, quando ele vai lá buscar recorrentemente medicação analgésica. A verdade é que nós estamos no posto de trabalho, mas vamos encontrar aqueles trabalhadores no posto médico, nós somos os mesmos, nós somos dinâmicos. E é este dinamismo que o enfermeiro do trabalho tem que ter numa organização, e a organização pode contar com ele para promover a saúde. Como promove a saúde? Através desta avaliação de riscos. Esta avaliação de riscos pode ser de forma mais formal, por exemplo, podemos ter através das consultas, temos o suporte informático, temos o CareView, neste caso, e nós, através do CareView, podemos retirar a estatística.
E então, retiramos ali a estatística e temos uns alertas. Atenção, que esta população tem a tensão arterial muito elevada. Ponto de partida para uma ação de formação. Vamos tentar, a partir destes indicadores, vamos imaginar que a população se situa entre os 140, entre os 100 e os 140. Tensão arterial, no 10-14, 14-10, vulgarmente falando. Então, é nosso objetivo intervir com esta população para que no ano seguinte, quando eles passarem outra vez pela enfermagem de trabalho, pela consulta de medicina de trabalho, e aí nós vamos recolher novamente a tensão arterial. Estou a falar de tensão arterial, pode ser o índice de IMC. Trabalhamos da mesma forma. Vamos outra vez avaliar e vamos comparar se as nossas ações de formação tiveram algum impacto, se o nosso acompanhamento teve algum impacto. Eu estou agora aqui a lembrar-me de uma empresa onde trabalhei, grande, em que eu era enfermeira de trabalho interna naquela empresa, e que eu ia lá com a cantina. Mas uma vez fui à cantina, uma das vezes em que fui à cantina, disse, hoje vou comer uma sopa. Disse lá, senhora. E quem estava ao meu lado disse-me que a sopa costuma ser salgada. E eu mas eu não gosto das coisas insócias. Ficámos assim, sentámos, e eu comecei a comer a sopa e pensei, mas isto realmente, a senhora tem aqui uma mão pesada para o sal. E na realidade, havia sal a mais naquela sopa. E na realidade, fui falando e toda a gente pensava o mesmo. O que é que nós fizemos? A verdade é que fomos aos recursos humanos, neste caso fui eu, aos recursos humanos, tínhamos uma estreita colaboração também com a técnica de segurança e todos achámos uma boa ideia fazer uma sensibilização. A gestão apoiou, divulgou, esteve presente e, na realidade, isto foi uma detecção por acaso. Foi por acaso, mas porque eu estava alerta. Eu ou qualquer outra enfermeira do trabalho que estivesse ali. Agora, se perguntei assim, está bem, então, mas e qualquer outro elemento da equipa de saúde ocupacional não poderia estar igualmente alerta? Poderia, mas nós estamos mais sensibilizados para a parte da saúde. Já não é uma queda em altura, já não é uma queda por tropeçamento, já não é um risco químico. Nós é que realmente verificamos que então as tensões arteriais acima dos 140 que nós vínhamos verificando já se correlacionavam de alguma forma com estas opiniões. E por que não? Então, se calhar até vem daqui estas pessoas comem aqui todos os dias. Não. Isto é só um exemplo, porque às vezes precisamos de exemplos para nos situarmos. E também tentar transmitir que o enfermeiro do trabalho não é só um enfermeiro do trabalho, porque o enfermeiro do trabalho não é este conceito que fica por si só. O enfermeiro do trabalho pode ser um coordenador de serviço, pode ser um formador e deve ser um formador. Nós estamos sempre a fazer ensinos. Vemos uma oportunidade, fazemos um ensino. Posso acrescentar, acabei por não concluir, que o sal reduziu substancialmente naquela cantina. E nós devemos fazer essa formação. Esta formação, se o QuerView nos diz no final de um ano que o IMC da população trabalhadora está acima dos 28, 30, vamos falar sobre alimentação. Mas não vamos falar só por falar, nós vamos falar porque temos indicadores, porque auscultamos as necessidades. Esta é uma forma formal de o fazer, mas depois também há outra, agora dei o exemplo do sal. Como poderia ser a zona em que as pessoas fumam, o enfermeiro passar e ver que cada vez há mais pessoas que fumam naquela zona. Foi por acaso, não foi por acaso, porque estamos alerta. Sempre alerta, e fazer uma campanha antitabágica, por exemplo, e oferecer esses serviços, oferecer essa consulta no posto médico. Também já o fizemos com
com muito reconhecimento dos colaboradores. Bom, pode ser também um investigador, e neste caso, quando está a fazer isto, também é um investigador. O enfermeiro pode agir e deve agir sempre em parceria. E o que esperamos é sempre alguma abertura que nos deixem e graças a Deus, pronto, vão-nos deixando fazer o nosso trabalho. Porque se nós estamos a influenciar positivamente um trabalhador, esse trabalhador vai para casa com informação, com conhecimento que vai passar para fora, não é? Vai passar à família, não é? Por exemplo, e de fora também vem para dentro, porque as situações económicas, situações sociais, mais recente a pandemia, trouxe muitos problemas, muitas dificuldades de adaptação. Estou a falar do teletrabalho, estou a falar do medo de morrer, estou a falar dos burnouts, para a empresa. É nesta sequência, e também para não me alongar, que eu já estou a ver que me estou a alongar, só passar aqui um slide. Ver se eu consigo. Aqui. Peço desculpa, não estou aqui a conseguir, mas é um slide muito rápido, porque eu não vos quero amassar com teoria. Ali no share, está aqui a enfermeira Regina em SOS, não estamos a conseguir. Não, aqui não. Aqui não estamos a conseguir. Aí, exato. Mas não estamos a conseguir projetar, ele não aparece, que é o modelo de Hanazari. Entretanto, enquanto vamos conseguindo e não conseguindo, vou continuando a falar. Sim. O modelo da Hanazari, que é o modelo conceptual da intervenção do enfermeiro do trabalho. Isso não sei. Exato. Este modelo conceptual, de uma forma muito breve, que é o modelo em que a nossa ação se fundamenta, e que foi criado na cidade de Hanazari por estes senhores. O que é que nos transmite? É exatamente, de uma forma muito genérica, aquilo que eu acabei de dizer, que é a intervenção da enfermagem está ali no meio, não é? Em que inclui o homem, a saúde e o trabalho, mais diretamente, vai ter influência. Se esta mexer, poderás ter uma influência, um eco social, ecológico, organizacional e até económico, de tal forma também, e até mais frequentemente, porque tem mais impacto, a esfera circular exterior, alterando-se, vai ter um impacto também substancial, forte, umas vezes positivo, mas neste caso estamos a falar negativo, porque no negativo é que nós intervimos para o tornar para positivo, para o transformar, obviamente, no homem, na saúde e no trabalho. E aqui falo da pandemia, falo da guerra, falo, aí está, da conjuntura mais exterior, que tem um impacto direto no trabalho. Todas aquelas células setas, peço desculpa, em sinergia, que estão ali a formar quase uma roda, tem a ver com o dinamismo obrigatório da enfermagem do trabalho e destas dimensões todas. O enfermeiro do trabalho é isto. Tem este modelo de apoio em que nós nos apoiamos e tem uma visão muito mais alargada do que propriamente do gabinete, se bem que no gabinete o gabinete é um lugar muito privilegiado também para avaliar riscos, porque devido à proximidade direta com o trabalhador. Obrigada por passar então. Eu ia aproveitar, olá, bom dia a todos, ia aproveitar esta passagem da enfermeira Paula Noné para a enfermeira Regina, primeiro para agradecer em nome da SAGES a presença de todos, não é? Felicitar todos os enfermeiros, que hoje é o vosso dia e, portanto, muito obrigada, não é? Porque realmente são bastante importantes na nossa vida pessoal e profissional e, no caso, neste âmbito da saúde ocupacional.
e portanto queria aproveitar para dar nota disto e também para dar nota a quem está a participar neste webinar, que no final teremos 10 minutos para fazer questões que iremos colocar aos 3 enfermeiros que nos estão a representar. Enfermeira Regina, fica consigo agora, está bem? Muito obrigada. Mais uma vez, boa tarde a todos. Mais uma vez, parabéns SAGIS pelos 30 anos comemorados agora no mês de maio. Parabéns a todos nós, enfermeiros, àqueles que eventualmente também nos possam estar a ouvir hoje. E pronto, e começamos então com o enfermeiro Rosinha, com este enquadramento mais legal da enfermagem do trabalho, a enfermeira Paula também, que falou de alguns exemplos práticos e do modelo conceptual que suporta a enfermagem do trabalho. Eu vou falar mais concretamente da consulta de enfermagem do trabalho, mas antes de começar gostaria um bocadinho também de falar sobre o meu percurso na SAGIS. Portanto, a enfermagem do trabalho surgiu na minha atividade profissional por acaso e como uma atividade complementar, sendo que a minha atividade principal é o hospital. Portanto, em 2009, 2010, quando iniciei a enfermagem do trabalho, nunca pensei que fosse gostar tanto de enfermagem do trabalho, embora já tivesse formação em saúde pública, já sabia que algumas partes se tocavam na enfermagem do trabalho, mas foi com o meu percurso que percebi o incremento e, portanto, o envolvimento que nós acabamos por ter com as empresas onde vamos, que teria mesmo que me graduar em enfermeira do trabalho para poder dar uma resposta mais eficiente aos nossos, portanto, aos nossos clientes, neste caso particular, aos trabalhadores. Pronto, na consulta de enfermagem do trabalho, portanto, que faço, portanto, em conjunto com o médico do trabalho, umas vezes encontro-me sozinha, portanto, e acabo por ter mais disponibilidade de tempo para ter o contacto com o trabalhador, mas mesmo que quando trabalho com uma médica em parceria, cada um no seu gabinete, conseguimos ter a simbiose perfeita para fazer o acompanhamento do trabalhador. Portanto, nunca poderemos esquecer a anamnese, portanto, toda aquela colheita de dados, o exame físico ao nosso colaborador. Outro aspecto muito importante que eu, como enfermeira do trabalho e que aqui, enquanto também funcionária da SAGIS, nós tentamos sempre fazer em coordenação com o enfermeiro Rosinha, é fazermos o acompanhamento, portanto, do mesmo enfermeiro do trabalho, do mesmo médico do trabalho e de higiene e segurança para aquela empresa. Isto porquê? Porque o vínculo é muito importante. Portanto, muito na linha do pensamento da enfermeira Paula, portanto, a empatia, a primeira impressão que conseguimos criar com o nosso trabalhador dá trabalho, porque no hospital nós acabamos por ter uma facilidade maior para criar esta ligação, porque estamos perante uma pessoa doente, uma pessoa fragilizada, enquanto que um trabalhador está no seu posto de trabalho, muitas das vezes com a sua máscara profissional, e quando vem à consulta, muitas das vezes vem a medo, não sabe aquilo que vai encontrar, não sabe se pode efetivamente confiar, portanto, no enfermeiro e no médico que o está a ouvir, porque às vezes acham, como nós somos elo de ligação com a gestão, e que poderíamos eventualmente, se partilharem connosco alguma coisa, algum descontentamento, algum risco relacionado com o posto de trabalho, que possa posteriormente, portanto, sofrer consequências disso, isso é importante. Portanto, na nossa consulta, o enfermeiro do trabalho, quando faz a anamnese, é toda a história clínica do colaborador, portanto, os antecedentes que tem, se temos um colaborador com antecedentes de hipertensão, se temos um colaborador diabético, se temos um colaborador com IMC elevado, portanto, fazemos todo esse estudo sempre, portanto, em união com a médica do trabalho e tentamos sempre trabalhar esses indicadores de saúde. Portanto, nem tudo é perfeito, não tanto como gostaríamos, portanto, que a monitorização nem sempre é feita como seria o ideal, porque nós também não passamos tantas horas semanais como seria o desejado para fazer essa monitorização, mas nós conseguimos, nós na consulta avaliamos a atenção, pesamos o colaborador, conseguimos perceber quais são os seus hábitos de vida, portanto, se fuma, se não fuma, o número de cafés que consome diariamente, relativamente ao padrão de atividade física. Outro aspecto muito importante ainda agora na pandemia, o impacto da pandemia, o padrão de sono, que nós vimos muito afetados durante a pandemia, com o facto das pessoas trabalharem em casa, muitas das vezes acabavam por trabalhar mais horas, até mais tarde, não saíam do computador e isso acabava por ter impacto no seu ritmo circadiano e também na sua relação com a família, porque nós não nos podemos esquecer que o trabalhador também tem família, também tem ritmos de família e que tem que coordenar todos esses aspectos. Portanto, tentamos acompanhar quanto a essa parte.
Portanto, outra questão que nós fazemos sempre menção na nossa consulta de enfermagem tem a ver com a prevenção das lesões musculoesqueléticas, o padrão da ergonomia, portanto, sejam serviços, sejam atividade industrial onde o nosso trabalhador esteja, portanto nós tentamos sempre perguntar se passa muito tempo de pé, portanto fazer movimentos ao nível dos membros inferiores para promover a circulação sanguínea, uso de meias de contenção, se a pessoa por si portanto tem um trabalho de serviços, aí se passa muito tempo sentado, também para se mexer, para se levantar, para ter momentos de pausa, portanto, relativamente ao tema ainda buscando os indicadores da hipertensão, da diabetes, da nutrição, portanto, se nós não tivermos enfermeiro depurativa, lá está, porque o enfermeiro acaba por fazer fusão, a interação em todas essas ações. Portanto, nós, pelo menos, nos dias em que vamos apenas fazer a consulta da enfermagem, nós mostramos disponibilidade até para dar motivação ao trabalhador, para ele vir ter connosco, para voltar a ver a tensão arterial, para o motivar, para tentar perceber se temos aqui algum incumprimento terapêutico, sim, para depois também podermos agilizar com o médico de família ou até com o médico do trabalho. Relativamente ao tema alimentação saudável, informalmente, durante a nossa consulta de enfermagem do trabalho, também temos um ênfase importante, porque as empresas também não conseguem ter recursos para tudo, porque realmente o ideal é termos o ergonomista, o enfermeiro do trabalho, o médico do trabalho, portanto, o fisioterapeuta, o nutricionista, pronto, isso seria o ideal. Pronto, como todas as empresas não conseguem ter o ideal, pronto, o enfermeiro tem sempre este papel multidisciplinar e acabamos sempre por poder intervir em todas estas dimensões. Então, na consulta podemos sempre perceber o padrão de alimentação do nosso trabalhador e através de ensinos informais nós conseguimos muitos ganhos para a saúde e mesmo em termos epidemiológicos nós aqui na SAGES já conseguimos trabalhar alguns indicadores de saúde, conseguimos perceber essa boa evolução e essa adesão do trabalhador a hábitos de vida mais saudáveis. Recordo-me agora de quando a enfermeira Paula estava a partilhar connosco a questão da ingestão do sal na empresa onde trabalhava, que é caricato. Portanto, se nós na consulta estamos a dizer, olha, tem que reduzir o consumo do sal, tem que comer frutas, legumes, a ingestão hídrica, o exercício físico e depois o próprio refeitório da empresa. Portanto, os colaboradores têm ali uma grande ingestão de sal. Isso numa empresa onde eu vou também nos acontecia precisamente a mesma coisa. Eu vinha com o menu ideal, com a situação ideal para aquele colaborador, para conseguir alcançar os seus objetivos e depois, em boa verdade, olha, mas eu sou obrigada a comer na empresa, até porque o meu contrato laboral é mesmo assim, portanto, nós não temos subsídio de alimentação, é-nos fornecida aqui a comida, mas a comida tem muita gordura, tem muito sal. Bem, é possível, portanto, o enfermeiro do trabalho, em parceria com os recursos humanos, com a empresa que fornece a alimentação àquela empresa e com a gestão, conseguimos também ter efeitos positivos e reduzir também o consumo do sal ali naquela empresa. Portanto, continuando, os acidentes de trabalho, o enfermeiro do trabalho também tem um papel fulcral nos acidentes de trabalho. Com as nossas visitas regulares às empresas, vamos também com o médico do trabalho em equipe e com o técnico de higiene e segurança daquela empresa. Portanto, vamos fazer visita, conseguimos avaliar os riscos a que os colaboradores estão expostos, isto porque, quando estamos na nossa consulta, se eu tenho um trabalhador, nomeadamente, que está na indústria, que está numa produção, que está muito exposto, por muito mais que ele me tente explicar a sua atividade, se eu não for conhecer o posto de trabalho do trabalhador, eu não vou conseguir. Eu tenho mesmo que ir, que estar, que sentir, que perceber todas as vibrações, o ruído, o impacto, portanto, porque a fonte teórica não me é o suficiente, eu preciso mesmo de ter este envolvimento e depois partilhar com o técnico de higiene e segurança, que também tem um enquadramento diferente e dessa forma conseguimos acompanhar de forma eficiente para prevenirmos acidentes de trabalho, para prevenirmos incidentes que aconteçam. Portanto, em parceria, muitas das vezes conseguimos com o técnico de higiene e segurança melhorar a nível de sinalética, de circuito e mesmo assim, como disse muito bem a enfermeira Rosinha, portanto, os números continuam elevados, 103 mortes, certo, enfermeiro Rosinha? Muito bem.
pronto, tem que haver sempre aqui um envolvimento da equipa multidisciplinar, portanto, faço muito foco ao médico do trabalho, ao enfermeiro do trabalho, ao técnico de higiene e segurança e aos recursos humanos. Não é só o colaborador, o trabalhador que vem ter connosco à consulta e que diz que tem dificuldade, muitas das vezes, em partilhar connosco algumas angústias, algumas coisas. Portanto, se tivermos uns recursos humanos, uma gestão próxima de nós, e essa proximidade, essa empatia, também não podemos esperar que chegamos ali e a empresa e os recursos humanos é que têm que vir ter connosco. Portanto, nós também temos que manter o contacto. Temos que nos apresentar, temos que perguntar se está tudo bem, se precisam de nós. Muitas vezes são os recursos humanos que vêm ter connosco, a enfermeira. Não sei o que se passa, o meu colaborador não está bem. Nós já falamos com ele diz que está tudo bem, mas ele não está bem. Pronto, e nós chamamos o colaborador, não por uma consulta periódica, mas por um ocasional a pedido da empresa e... às vezes, só porque vamos avaliar uma tensão, pesar, medir, pegamos ali num propósito, uma coisa muito descontraída, que para a pessoa não ficar tensa e a pensar porque é que me chamaram, e percebemos qual é que é o foco estabilizador da produtividade daquele nosso colaborador. Pode ser uma mãe, um pai, um filho doente, ele próprio pode estar pendente de um diagnóstico, de uma situação que o está a angustiar muito e que não quer partilhar em equipa de trabalho. E é neste sentido que nós conseguimos ser motores de desbloqueamento e conseguimos dar ali um seguimento nessa parte psicossocial e nesse suporte emocional do nosso colaborador. Quando temos baixas, seja por doença, seja por que motivo for, se é uma baixa prolongada, o colaborador, quando regressa ao seu posto de trabalho, volta novamente à nossa consulta. Portanto, nós, como enfermeiros do trabalho, também temos função de reabilitar novamente esse colaborador para o posto de trabalho. É um colaborador que pode vir com uma perda de peso ponderal ou até um aumento de peso. Um colaborador que esteve inativo por um período de tempo pode vir mais frágil fisicamente. O seu trabalho pode exigir, portanto, uma capacidade física maior, pode ser um trabalho por turnos, portanto, é importante que venha o enfermeiro do trabalho e que nós, mais uma vez, tenhamos atenção se ele vai voltar ao seu posto anterior e se está capaz para isso, porque se não estiver, temos que, articulado com o médico do trabalho e com o técnico de higiene e segurança e RH, adaptar o posto de trabalho àquele colaborador, nem que seja de forma temporária, porque o colaborador não vai dar rendimento, vai ficar prostrado, vai ficar revoltado, vai ficar descontente e a probabilidade de ir de baixa novamente é maior e nós não queremos isso, não queremos a abstenção do nosso colaborador. Portanto, são todos estes itens de educação para a saúde que a nossa consulta de enfermagem do trabalho tem sempre presente. Portanto, os equipamentos de proteção individual, portanto, na nossa consulta de enfermagem do trabalho, para além da anamnese, do histórico clínico, dos indicadores de saúde que trabalhamos, também fazemos exames aos colaboradores, também são os senhores enfermeiros que fazem, nomeadamente, e dependendo da empresa onde vamos, dos fatores de exposição dos trabalhadores, fazemos os audiogramas, por exemplo. Temos muitas empresas em que o risco é elevado e, portanto, fazemos essa monitorização. Fazemos também o teste de visão, principalmente nos serviços e na globalidade fazemos em todos os locais onde vamos. Fazemos também o eletrocardiograma, fazemos espirometria, portanto, avaliação da capacidade expiratória do nosso trabalhador, não agora em tempo de pandemia por razões óbvias, e com esses dados que também trabalhamos, tentamos perceber, junto dos técnicos de higiene e segurança do trabalho, se temos muita exposição, tentar perceber se os nossos colaboradores estão a utilizar os equipamentos de proteção individual, porque temos trabalhadores mais antigos em que nem sequer se usava nada e não conseguem perceber. Então agora, enfermeira, que eu já uso tão pouco, agora é que me venho obrigar a pôr os auriculares e pôr todos estes equipamentos. Agora eu já não preciso, isso era na altura. Bom, tentar aqui desmistificar, porque nem todas as pessoas têm o mesmo grau de escolaridade e nós temos que nos adaptar e também temos que perceber o lado do colaborador. No âmbito da formação, também fazemos formação, portanto, aos chefes de turno nas unidades das indústrias, portanto, temos que fazer o suporte básico de vida, portanto, todos os chefes de turno têm que ter o suporte básico de vida muito bem interiorizado e em dia, portanto, é importante, pode acontecer alguma coisa, o enfermeiro do trabalho não está lá 24 horas por dia, portanto, todos nós, aliás, na comunidade em geral, deveríamos ter o suporte básico de vida e nas empresas não é exceção e são os enfermeiros de trabalho que o ministram. Relativamente
à ética, à deontologia, sigilo profissional, a consulta de enfermagem, tudo o que é partilhado, obviamente portanto, que é respeitado sempre a ética, a privacidade do colaborador, portanto, muitas das vezes são verbalizadas angústias com o posto de trabalho, portanto, dos quais as pessoas muitas das vezes são vítimas, portanto, de maus tratos por parte da chefia, dos grupos de pares, e nós também tentamos ajudar. Portanto, isto chegamos mesmo muitas das vezes a conseguir falar de forma imparcial com os recursos humanos para tentar perceber o que é que se está a passar, porque assim, se o trabalhador não está bem, alguma coisa efetivamente se está a passar e o enfermeiro do trabalho aqui também tem um papel muito impactante. Quanto às doenças profissionais, portanto, nós esperamos que elas não venham a acontecer, porque isso é muito bom, portanto é sinal que nós estamos lá, os médicos, os enfermeiros, os ergonomistas, os técnicos de higiene a fazer um bom trabalho, a fazer uns bons ensinos e a prazo isso é o reconhecimento de que o nosso trabalho tem impacto na saúde dos trabalhadores, mas elas acontecem e quando acontecem, portanto o trabalhador também presente na nossa consulta também faz queixas em relação a algumas sintomatologias, aquelas mais presentes são muitas musculoesqueléticas, as lesões dorsolombares, do ombro, portanto, de repetição, seja em trabalho de serviço como na indústria. Pronto, e depois a curativa, portanto, o enfermeiro do trabalho acaba também por estar na curativa em algumas empresas, é enfermeiro do trabalho, se calhar, no momento do dia, mas depois acaba também por lá estar para a curativa, para o tratamento. Portanto, sinceramente, acho que o enfermeiro do trabalho acaba por criar ali uma relação muito próxima com todos os colaboradores. Pronto, eu falo muito pessoalmente, gosto mesmo muito de ser enfermeira do trabalho, sinto esse reconhecimento diariamente quando me dirijo à empresa e se vou a uma empresa maior, portanto, sei que muitos colaboradores se dirigem a mim, vão logo à portaria a perguntar se a enfermeira já cá está, porque precisam de falar com a enfermeira. Quando estão com um problema, a razão é sempre a mesma. Eu vim aqui ver atenção, hoje parece que me sinto tonto, não estou tão bem disposto, não sei se é o calor da fábrica, o que é que se está a passar. E depois, enquanto vamos avaliando a atenção e tal, e a medicação tem tomado, e então, e como é que está? E a família? Olha, enfermeira, era mesmo isso que eu lhe queria dizer. Olha, as coisas não estão nada bem lá em casa, passa-se isto e aquilo, eu tenho andado desmotivado. Pronto, nós acabamos por fazer aqui muito também papel de psicólogo, de motivadores, de fomentadores, de estilos de vidas mais saudáveis e trabalhamos muito aqui quanto a esta parte dos riscos psicossociais, que também acaba por ser um tema de muito meu interesse, da minha investigação na área da enfermagem do trabalho e da qual nós, no nosso dia-a-dia, tentamos muito aplicar conhecimento sobre os riscos psicossociais e temos chegado a dados importantes sobre o impacto que a pandemia teve nos trabalhadores em termos psicossociais, portanto, que afetou muito a nível, mais uma vez, do ciclo circadiano, o burnout, a depressão, a fragilidade, o medo de voltar a sair, o medo de tirar a máscara. É verdade, todos nós parece que ficávamos tão contentes que agora já estamos livres, podemos mostrar a nossa cara, antes eram só os olhos, não é? Agora a cara, o sorriso, que é tão importante, que acaba por se criar ali uma ligação de empatia tão importante no ciclo de trabalho, mas agora uma das questões que nos estamos a deparar no trabalho, eu como enfermeira do trabalho, assim, eu vejo é o tirar a máscara. As pessoas têm dificuldade em voltar a tirar, em voltar-se a apresentar, porque muitas das vezes a máscara também acaba por ser um mecanismo de proteção. Pronto, poderíamos continuar aqui a falar o dia todo. Eu gostaria de dar... Sim. Desculpa, eu gostaria só, para não ocupar tempo nenhum, entre aspas, claro, de ressaltar aqui um aspecto a que a enfermeira Regina salientou, os exames. É verdade, o enfermeiro de trabalho está muito visto como a pessoa que faz os exames antes da consulta médica. É isso, mas está longe de ser só isso. O enfermeiro de trabalho está ao serviço da organização para promover a saúde e evitar a doença e deste modo também influenciar positivamente a produtividade e também aumentar a mesma e a rentabilidade também da empresa. A gestão tem que ver, deve ver e já, na maior parte dos casos, já está consciente desse fato de que a nossa intervenção
não fica ali ao nível da consulta, ao nível da avaliação dos riscos, ao nível da promoção de ações para a saúde e dos ensinos. Porque a verdade é que se isto tudo funcionar bem e se a equipa de saúde ocupacional funcionar bem, é uma mais-valia tremenda para a gestão. É o tal iceberg visto debaixo d'água, que é diminui o absentismo, diminui os custos para a empresa, desta forma diminui os custos para a empresa e outros fatores que trazem e acarretam muitos gastos para uma empresa. Só queria salientar esse... E eu então queria terminar aqui com uma coisa, não tem tanto a ver, mas pronto, como hoje é o dia 12 de maio e é o dia internacional do enfermeiro, e agora a enfermeira Paula estava a dizer muito bem, portanto, realmente nós atuamos sobre muitas frentes, mas hoje que é o dia do enfermeiro, e que eu sou enfermeira do trabalho há 12 anos, eu, quando vou para o meu trabalho principal, agora já não, porque os meus colegas já sabem muito bem o que é o enfermeiro do trabalho, mas quando eu comecei a trabalhar nesta área e me perguntavam, então, Regina, o que é que fazes, qual é que é o teu part-time? Porque todos os enfermeiros trabalham em muitos lados. Eu trabalho em saúde ocupacional, eu sou enfermeira do trabalho. Ainda nem era na altura, ainda nem me tinha formado em enfermagem do trabalho, mas eu já dizia, trabalho na saúde ocupacional, sou enfermeira do trabalho. Mas o que é um enfermeiro do trabalho? E eu, como? Se os próprios enfermeiros não sabiam muito bem o que é o enfermeiro do trabalho. Portanto, fico muito contente que a SAGES, de facto, hoje, no Dia Internacional do Enfermeiro, tenha tido esta brilhante iniciativa de falarmos sobre a importância do enfermeiro do trabalho, para ficarmos todos ainda mais esclarecidos que o enfermeiro do trabalho é muito, muito importante na vida dos trabalhadores e se efetivamente, pronto, se tivéssemos sempre todas as reuniões, as condições ideais reunidas, portanto, atuaríamos sempre na prevenção primária e pouparíamos muito dinheiro ao SNS. E quem diz dos trabalhadores, imediatamente das organizações. E das organizações. Só mesmo para terminar, e Nós temos eu aqui... queria aqui abordar dois pontos muito essenciais. É a confiança que os trabalhadores têm nos enfermeiros do trabalho, dentro das empresas, dentro das organizações, porque os enfermeiros do trabalho e os enfermeiros em geral utilizam uma coisa que é o sigilo profissional, utilizam e isso transmite, portanto, essa confiança. E uma coisa que posso garantir é que há 30 anos, quando eu comecei, a saúde ocupacional não era nada disto. Evoluiu bastante, há uma outra perspectiva. Neste momento, o enfermeiro do trabalho, para além de tudo aquilo que já foi aqui apresentado, eu vou só chamar a atenção aqui de 2 ou 3 situações, que a SAGES, como é uma empresa muito versátil e tem muitos clientes, tem empresas muito diversificadas. Nós fazemos gestão e organização de serviços. É uma coisa que o enfermeiro faz. Quem gera o serviço de saúde ocupacional, quem organiza o serviço de saúde ocupacional de uma empresa é o enfermeiro de trabalho. Por exemplo, empresas de trabalho repetitivo, em que é necessário fazer o aquecimento articular e muscular dos trabalhadores. O enfermeiro do trabalho faz essa atividade. Explica ao trabalhador como deve fazer os movimentos, faz o aquecimento, promove, portanto, esse aquecimento para a prevenção das lesões musculoesqueléticas. Portanto, o enfermeiro de trabalho controla os testes de alcoolemia dentro das empresas. É o enfermeiro de trabalho que os realiza, sempre mantendo o sigilo profissional, o controle também das substâncias psicotrópicas, a situação das visitas aos locais de trabalho, como aqui já foi falado, a realização de testes Covid, por exemplo, a prestação de socorro em caso de acidentes graves, a nossa atuação também na realização de formação de primeiros socorros, como aqui foi falado, para a implementação de programas de emergência internos, programas de promoção da saúde também, como foi aqui, tudo isto já foi aqui referido, mas isto é só quase como um apanhado de toda a nossa atividade, e participação em simulacros. Também, esta parte também, somos nós também participamos. Elaboração de cartazes, de folhetos de informação sobre a saúde e, ultimamente, a realização de estudos epidemiológicos nas empresas sobre doenças cardiovasculares, por exemplo, onde quem faz a recolha dos dados somos nós, quem trabalha os dados somos nós, e depois apresentaremos os resultados. Claro. Eu, Rosinha, desculpe interrompê-lo, temos 4 minutos, temos que terminar na hora, e a deixar aqui uma questão alargada que foi feita. Na verdade, se pensam que em Portugal as empresas estão sensibilizadas para o papel importante da enfermagem do trabalho
como a mais-valia à medicina do trabalho. Eu acho que já responderam, não é? Mas alguém queria perceber se efetivamente em Portugal isto está a acontecer, que as empresas estão a ficar mais sensibilizadas. Exatamente. Posso responder? Sim, claro. Sim, foi dito implicitamente, sim, estão cada vez mais. Ainda não estão, na minha opinião, e penso que é uma opinião partilhada, tão sensibilizadas como estão, por exemplo, nos Estados Unidos ou nos outros países da Europa, mas estamos nesse caminho e penso que este contributo hoje acabou por contribuir também com mais um passo, mas ainda não estamos lá, digamos assim, mas já estão cada vez mais sensibilizadas. Sim. O problema aqui é mesmo o custo para a empresa, portanto, nós também estamos sensíveis a esse aspecto. As empresas têm que considerar que se houver, por exemplo, um acidente grave numa empresa, a empresa pode ter que parar. Exatamente. Os principais trabalhadores, se ficarem doentes, a empresa também vai ter mais dificuldade depois em elaborar e vai ter mais custos. São resultados a longo prazo. A prevenção primária é mesmo assim. Dá trabalho, os resultados estão a longo prazo, mas depois nós acabamos por ter o retorno do nosso investimento. Mas é um investimento grande por parte das empresas e essas empresas, nem todas as empresas têm esse open-minded para o enfermeiro do trabalho. Pronto. Agora faço uma pergunta direta, assim, de 1 minuto, porque estamos mesmo aqui quase a terminar, não é? O que é que, na verdade, acho que todos entendemos essa importância, não é? Do enfermeiro de trabalho na empresa, na saúde ocupacional, não é? Mas o que é que podemos fazer, não é? Para que as empresas olhem para a enfermagem do trabalho e para a saúde ocupacional no seu todo, não é? Com maior importância. Tem 1 minuto. Muito bem. O que é que as empresas... Portanto, as empresas não têm que fazer nada. Eu acho que somos nós, os enfermeiros do trabalho, que temos que continuar a ter a consciencialização da importância do nosso papel, temos que nos continuar a diferenciar, portanto, a nível académico, para que possamos dar resposta. Se nós dermos uma resposta eficiente, com resultados credíveis, baseados na epidemiologia, em relatório, em gráfico, as empresas percebem esse benefício. Eu só gostaria de acrescentar, porque sei que estamos na deadline, que as empresas podem sim apoiar e dar-nos autonomia e acreditar em nós, basicamente isso. Muito obrigada. Agradeço a todos os intervenientes, não é? Acho que conseguimos atingir aquilo que pretendíamos, não é? Agradeço também a participação de todos, esperamos ter contribuído efetivamente para um esclarecimento da importância dos enfermeiros de trabalho no contexto da saúde ocupacional e, mais uma vez, em nome da SAGES e em meu nome pessoal, parabéns a todos os enfermeiros e vamos ter um bom dia, não é? Pensando que, efetivamente, estamos a contribuir para dar importância a esta área que é tão importante. Obrigada. Muito obrigada. Bom dia. Muito obrigada.